Querida alma, você já sentiu como se algo invisível estivesse te observando, te protegendo silenciosamente nos momentos em que ninguém mais poderia te ver? Como se uma força superior estivesse sempre atenta, guiando seus passos, mesmo quando tudo parecia perdido. Arcanjo Miguel está ao seu redor agora, e ele não está apenas te olhando. Ele está tentando te alertar sobre algo importante. Há um perigo espiritual sutil, quase imperceptível, que tem rondado sua energia, e você, sem perceber, pode estar abrindo brechas para isso. Esse perigo não vem na forma de algo óbvio. Não é um inimigo com rosto, nem um acontecimento dramático. É algo mais sutil. Pode estar escondido nas suas dúvidas, nos pensamentos negativos que você alimenta antes de dormir, nas palavras duras que você tem dito a si mesma sem notar. Arcanjo Miguel vê o que os olhos humanos não conseguem. Ele está observando os laços invisíveis que você criou com dores antigas, com mágoas que não foram curadas, com medos que se tornaram parte da sua rotina. E é aí que mora o perigo. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Imagine por um instante uma casa com portas entreabertas. O vento entra, a poeira se acumula e, com o tempo, pequenas rachaduras se formam. Assim é sua alma quando você não vigia os pensamentos, quando permite que energias externas invadam seu campo sem autorização. Miguel está tentando fechar essas portas, mas ele precisa da sua permissão. Ele não pode agir sem o seu chamado. E o problema é que muita gente só percebe que algo está errado quando a escuridão já tomou conta. Talvez você tenha sentido ultimamente um cansaço estranho, um peso nos ombros que não sai, uma inquietação sem explicação. Pode ser que esteja tendo dificuldades para dormir, ou que pessoas à sua volta estejam mais irritadas, mais distantes. Esses são sinais. Arcanjo Miguel está tentando chamar sua atenção através dessas manifestações. Ele quer que você desperte. Quer que você olhe com mais profundidade para dentro de si, porque esse perigo espiritual se alimenta justamente da sua distração. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: Miguel, fortalece meu escudo de luz e corta todo o mal invisível. Agora, continuando a mensagem. Lembro de uma senhora que me contou certa vez que por anos viveu carregando uma tristeza sem entender o motivo. Tudo na vida dela parecia estar bem. Uma família estruturada, saúde, segurança. Mas dentro dela, algo estava sempre cinza. Era como se o mundo perdesse as cores. E por mais que buscasse respostas, nada fazia sentido. Até que um dia, durante uma oração simples, ela sentiu uma presença forte, como se alguém segurasse suas mãos. Era Arcanjo Miguel. Ele a fez lembrar de uma promessa que ela tinha feito a si mesma na juventude: nunca mais confiar em ninguém. E essa promessa, ainda que silenciosa, foi a porta aberta para a desconfiança, para o isolamento e para a tristeza que tomou conta por anos. O perigo espiritual nem sempre vem de fora. Muitas vezes, somos nós que alimentamos o que nos faz mal. E Miguel está tentando te mostrar isso agora. Ele quer que você olhe para suas palavras, para os sentimentos que tem guardado, para as decisões que tem adiado. O perigo espiritual se fortalece na negligência emocional. Quando você evita perdoar, quando insiste em viver no automático, quando deixa de ouvir sua intuição, você enfraquece sua luz. E é exatamente aí que essas energias se instalam. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Miguel está vendo que você tem lutado sozinha contra algo que não consegue nomear. Pode ser uma angústia recorrente, uma sensação de que algo está errado, mesmo sem explicação. Ele está vendo as noites em que você tenta parecer forte, mas sente vontade de chorar sem motivo. Ele está vendo as vezes em que você sorri por fora,
mas por dentro sente que está se desfazendo. E é por isso que ele está aqui agora. Não para te julgar, mas para te proteger, para te ajudar a cortar os laços invisíveis com tudo aquilo que está te enfraquecendo. Assim como o orvalho da manhã cai silenciosamente para renovar a terra, as orações deste canal buscam trazer uma blindagem profunda, purificando o ambiente da sua casa e afastando as cargas pesadas e as invejas de quem entra no seu lar, fingindo amizade. Mas para que esse encontro diário de proteção continue acontecendo, nós precisamos urgentemente do auxílio real da nossa comunidade hoje. Sem o suporte da monetização da plataforma, nós não temos como caminhar sozinhos por muito tempo. Faça parte da sustentação desta obra hoje. Estenda a sua mão, enviando uma doação voluntária para ajudar com nossos custos. Ou escolha abençoar a sua casa, adquirindo a nossa cartilha Qual Seu Anjo da Guarda. Os links estão logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. O seu apoio nos dá forças para avançar, dando sequência ao nosso momento de fé. Talvez você não perceba, mas algumas pessoas ao seu redor também estão sendo usadas como canal para esse perigo. Sim, pode ser alguém próximo, alguém que constantemente te diminui, que suga sua energia, que faz você duvidar de si mesma. Às vezes, o mal se disfarça de conselhos, de preocupações, de verdades que só servem para te afastar da sua luz. Miguel está atento. Ele sabe quem são essas pessoas e ele quer que você confie na sua percepção. Quando algo ou alguém te causa inquietação, escute isso. Seu corpo sente o que sua mente ainda não compreende. E mais, Miguel está preparando um momento de libertação. Mas ele precisa que você esteja pronta para romper com certos padrões. Precisa que você pare de se sabotar, que pare de repetir para si mesma que não é capaz, que não merece, que não tem mais tempo. O perigo espiritual se alimenta de cada pensamento negativo que você reforça. Ele cresce na frequência do medo, da dúvida, da culpa, e só pode ser vencido com fé, com ação, com decisão. Essa mensagem chegou até você no momento certo, mas você precisa agir rápido. Miguel não quer que você espere o colapso para entender a gravidade da situação. Ele quer que você se levante agora, que comece a limpar seu campo com orações, com silêncio, com presença, que se afaste do que te intoxica, mesmo que isso custe algumas relações. Que diga não quando for necessário, que se reconecte com o que te fortalece, porque o que está por vir exigirá de você uma alma desperta. E se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, é porque Arcanjo Miguel está falando diretamente com você. Ele tem observado sua caminhada, suas quedas, suas tentativas. E agora ele quer agir. Mas a decisão ainda é sua. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Já notou que, em momentos de maior desespero, algo acontece e te puxa de volta? Esses são os sinais da presença dele. E agora, ele te pede apenas uma coisa: que você permita ser guiada, que confie. Querida alma, o que vou te revelar agora talvez seja ainda mais difícil de encarar, mas também mais libertador. Quando o Arcanjo Miguel se aproxima com sua espada de luz, ele não vem apenas cortar as correntes que te aprisionam. Ele vem mostrar as correntes que você fingiu não ver. E o que ele está te mostrando agora é que há algo, ou alguém, ocupando um espaço sagrado em sua vida, desviando sua energia, confundindo sua visão, sutilmente te distanciando da sua verdade. E você, na tentativa de manter a harmonia ou evitar conflitos, tem ignorado os sinais. Mas Miguel não vai permitir que isso continue. Ele está te observando e agora está te empurrando, gentilmente, para uma clareza que você tem evitado
por medo do que possa encontrar. Há uma movimentação invisível acontecendo ao seu redor. Pessoas, situações e até pensamentos recorrentes estão surgindo não por acaso, mas como parte de um movimento espiritual para expor o que está oculto. Miguel quer que você veja com os olhos da alma, que perceba como certos hábitos te mantêm presa em ciclos de esgotamento, como certos relacionamentos, mesmo os mais antigos, se tornaram fontes de drenagem emocional. Talvez você tenha confiado demais, se entregado demais, e agora sente que algo em você foi levado. O perigo espiritual muitas vezes não vem com violência, mas com silêncio. Não grita, sussurra, não empurra, seduz. E quando você percebe, já está envolvida em uma teia de confusão onde não sabe mais onde começa a sua essência e onde termina a influência do outro. Miguel quer que você recupere sua força. E para isso, ele precisa que você se posicione, que pare de permitir pequenas concessões que custam muito caro para sua alma, que pare de adiar decisões que sua intuição já gritou há muito tempo. Essa omissão espiritual é uma das brechas mais perigosas, porque quando você silencia sua verdade para agradar, para evitar conflito, para manter algo que já perdeu o sentido, você diz ao universo que aceita viver pela metade. E Miguel, com todo o amor que tem por você, não pode mais permitir que isso aconteça. Arcanjo Miguel está te preparando para algo grande. Algo que exigirá de você coragem, clareza e uma confiança que talvez nunca tenha experimentado antes. Mas antes de receber, é preciso esvaziar. Esvaziar as expectativas que você construiu, baseadas em promessas que nunca foram cumpridas. Esvaziar os papéis que assumiu para manter tudo em ordem, mesmo quando tudo dentro de você gritava por mudança. Esvaziar as mágoas que silenciosamente te impedem de sorrir com leveza. Miguel está te dizendo: você não precisa mais carregar o que não é seu. Ele está observando cada gesto seu, cada lágrima que você esconde, cada tentativa de se convencer de que está tudo bem, quando na verdade não está. O perigo espiritual que você não percebe está justamente nessa desconexão entre o que sente e o que demonstra. E é exatamente aí que a luz de Miguel quer entrar. Ele quer restaurar sua integridade energética, sua coerência entre pensamento, emoção e ação. Quer te ver vivendo com verdade, mesmo que isso signifique perder o que era seguro, porque nada é seguro se te enfraquece. Nada é sagrado se te obriga a se calar. Nada é amor se te faz duvidar de quem você é. Sinta isso por um instante. Há quanto tempo você está esperando que algo mude por fora, sem perceber que a mudança precisa começar aí dentro? Arcanjo Miguel sabe que essa não é uma tarefa fácil. Ele vê sua luta, mas também vê seu potencial. Vê sua luz, sua sensibilidade, sua capacidade de amar mesmo quando foi ferida. E por isso ele está aqui agora, para te lembrar que você não está sozinha, que há um exército de anjos trabalhando a seu favor, mas que nenhum deles pode agir se você continuar permitindo o que te fere. No início, pode doer, porque enxergar a verdade muitas vezes desorganiza tudo o que você construiu com base na ilusão. Mas a dor da clareza é passageira. A prisão da mentira, não. E Miguel quer te ver livre. Livre de pactos emocionais que você nem sabia que tinha firmado. Livre de laços de culpa, de julgamentos, de promessas que só te mantêm presa a uma versão de você que já não existe mais. Ele quer te ver de pé, com a espada da verdade em mãos, pronta para dizer: eu escolho o que me fortalece. Agora, um lembrete sutil, mas importante. Se você sente que essa mensagem está ressoando com sua verdade mais íntima, torne-se membro do canal. É através desse apoio
que conseguimos continuar trazendo essas palavras de luz com antecedência para quem mais precisa. É a sua presença aqui que nos move. E se você acha que isso tudo é apenas coincidência, Miguel quer que você saiba que não é. Nada nesse universo acontece por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque algo muito maior está sendo alinhado nos bastidores da sua vida. Talvez você já tenha percebido mudanças sutis nos últimos dias. Um afastamento repentino, uma intuição que se intensificou, um sonho que se repetiu. Tudo isso são sinais de que o ciclo está mudando e Miguel está no comando. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Você está prestes a viver uma ruptura, um momento em que será colocada diante de uma escolha: continuar se omitindo ou assumir sua verdade com toda a força que ela carrega. Miguel estará com você nesse momento e, mesmo que o medo tente te parar, ele colocará sinais claros no seu caminho para que você saiba exatamente o que fazer. Mas lembre-se, ele só pode agir quando você escolhe com clareza. Quando você diz ao universo: eu estou pronta. E essa prontidão não vem da ausência de medo, ela vem da decisão de não deixar o medo vencer. Querida alma, Arcanjo Miguel está observando com amor. Ele vê tudo. Vê o que você mostrou e o que escondeu. Vê a força que usou para sobreviver e a luz que ainda não ousou mostrar. E ele quer te lembrar: você é muito mais do que disseram que você era. É tempo de assumir essa verdade. É tempo de se libertar. E ele está aqui, pronto para te guiar. Querida alma, o que Miguel está prestes a revelar agora talvez seja a parte mais impactante de toda essa jornada espiritual. E ele deseja que você escute, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Há momentos na vida em que algo se rompe silenciosamente dentro de nós, sem grandes ruídos, sem escândalos. Apenas um estalo, uma sensação de que algo não faz mais sentido. Você talvez tenha sentido isso recentemente, uma espécie de desconforto que não consegue explicar, uma vontade de mudar tudo, de se afastar, de recomeçar, sem entender exatamente por quê. Miguel está te dizendo: esse incômodo é sagrado. Ele é o chamado. Ele é o sinal de que sua alma está tentando sair de um lugar onde não pertence mais. E esse lugar, muitas vezes, não é físico, é interno. É o espaço onde você se acostumou a encolher para caber. Você foi forte por tanto tempo. Forte para manter tudo funcionando. Forte para cuidar dos outros. Forte para suportar o que ninguém imaginava. Mas ser forte demais por fora por tanto tempo pode nos deixar invisíveis por dentro. Miguel vê isso. Vê o quanto você tem guardado, o quanto tem adiado seu próprio alívio por acreditar que a hora certa vai chegar. Mas e se a hora certa for agora? E se esse incômodo que você está sentindo for Miguel te chamando para a verdade? Porque ele não quer mais que você sobreviva. Ele quer que você viva, que você respire fundo sem sentir culpa, que você durma sem carregar o peso de 1000 responsabilidades que não são suas, que você se olhe no espelho e enxergue mais do que cansaço e resistência, que você veja luz, verdade e amor próprio. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. Lembro da história de uma mulher que, por décadas, cuidou da família com devoção absoluta. Não pedia ajuda, não reclamava. Fazia tudo por todos. Mas em silêncio, sentia-se esquecida, vazia, invisível. Até que um dia, ao ver um vídeo como esse, algo a sacudiu. Ela entendeu que estava sendo usada não apenas pelas pessoas, mas pelas próprias crenças espirituais distorcidas. Achava que amar era se anular, que perdoar era aceitar tudo, que ser boa
Era dizer sim, mesmo quando sua alma gritava não. Miguel se apresentou a ela naquela noite. E o que ele lhe disse mudou tudo. Você está livre para escolher o que te cura. Quantas vezes você se obrigou a permanecer em algo por medo de parecer egoísta? Quantas vezes silenciou sua intuição para não decepcionar os outros? Quantas vezes sentiu que, ao se priorizar, estaria sendo ingrata com quem te ama? Miguel quer te dizer com toda clareza: o verdadeiro perigo espiritual não está no que você faz por amor, mas no que você deixa de fazer por si mesma em nome desse amor. Nenhum anjo espera que você se sacrifique até desaparecer. Nenhuma luz verdadeira exige sua escuridão para brilhar. Miguel quer que você volte para si. E para isso, talvez precise se afastar por um tempo do barulho do mundo, das opiniões, das obrigações. Talvez precise sentar consigo mesma e perguntar: o que eu estou adiando? O que eu estou permitindo que me consuma? E aqui vai algo que Miguel está sussurrando agora ao seu ouvido espiritual. O que você ainda não resolveu está crescendo no escuro. Um ressentimento guardado, uma mágoa não tratada, uma ferida antiga que você decidiu ignorar. Esses sentimentos, quando não curados, se tornam alimento para as energias que Miguel está tentando afastar. Mas ele não pode agir onde você ainda resiste. É preciso abrir a porta. É preciso olhar para dentro com sinceridade e dizer: eu quero me libertar. E não apenas das pessoas ou situações, mas da culpa, do medo, da obrigação de sempre estar forte. Querida alma, não tenha medo de se refazer. Às vezes, o caminho mais divino é aquele que começa no rompimento. Romper com o que te esgota, com o que te diminui, com o que te faz desacreditar de si mesma. E Miguel está aqui, firme ao seu lado, dizendo que ele vai te sustentar nesse processo. Ele já está colocando pessoas, mensagens, sinais e até sonhos no seu caminho para te preparar. Você não precisa fazer tudo sozinha, mas precisa dar o primeiro passo. Precisa dizer ao universo que está pronta para deixar o velho ir, mesmo que ainda haja apego, porque o que está por vir é muito maior do que o que você está tentando salvar. O perigo espiritual que Miguel identificou ao seu redor está enfraquecendo. Sim, está. Porque você começou a ver. Você começou a sentir. Você não está mais vivendo no automático. E a consciência é a maior chave de libertação. A partir do momento que você enxerga, o mal já começa a perder o poder. Mas ainda há trabalho a ser feito. Ainda há sombras a serem iluminadas. Miguel quer que você limpe sua casa, não apenas fisicamente, mas energeticamente. Retire objetos que carregam memórias dolorosas. Queime incensos. Ore com verdade. Expulse, em nome de Miguel, tudo que não vibra com a sua alma. Você está prestes a atravessar um portal. E do outro lado, a paz. A leveza. A reconexão com quem você sempre foi antes de todas essas dores. Miguel quer que você volte para casa. Não a casa física, mas a casa espiritual, onde sua essência mora. E isso começa agora. Com um gesto. Com uma decisão. Com uma verdade dita em voz alta. Eu escolho me libertar. Querida alma, Arcanjo Miguel continua ao seu lado, firme, com os olhos voltados para cada detalhe que você não consegue mais esconder de si mesma. Há algo que ele quer que você compreenda de forma muito clara agora. O perigo espiritual que se instalou ao seu redor não chegou de repente. Ele foi sendo cultivado silenciosamente nos espaços onde você desistiu de si. Cada vez que você deixou uma palavra atravessar sua alma sem reagir, cada vez que ignorou sua intuição porque alguém disse que você estava exagerando, cada vez que disse sim, querendo gritar não, uma pequena rachadura foi se abrindo na sua luz. E é por essas rachaduras que forças sutis entraram, sugando sua energia,
te distanciando da sua própria essência. Mas Miguel está aqui. Ele está te olhando, não com julgamento, mas com profundo amor. Ele sabe tudo o que você enfrentou para chegar até aqui. E agora, ele quer te ajudar a se reconstruir. Essa reconstrução não é feita de grandes gestos, nem de decisões drásticas. Ela começa com algo muito mais simples, mas infinitamente mais poderoso. Sua escolha diária de voltar para si. É quando você acorda pela manhã e, mesmo sem forças, decide cuidar da sua energia. É quando você olha para alguém que te feriu e escolhe não devolver a dor, mas também não se calar. É quando você se olha no espelho e pela primeira vez em anos diz: eu importo. Miguel está colocando essa chave nas suas mãos agora, e ela abre portas que você nem sabia que existiam. Portas internas, portas para dimensões espirituais mais elevadas, onde sua alma será curada de feridas que você acreditava serem eternas. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço isso na prática? E Miguel responde com clareza: comece protegendo o seu campo. Ore com verdade, não com pressa, não por obrigação, mas com presença. Ao acordar, invoque a luz de Miguel sobre seu corpo, sua mente, sua casa. Peça a ele que feche todas as portas espirituais que foram abertas por medo, por raiva, por culpa. Ele te ouve. E mais do que ouvir, ele age. Mas precisa da sua voz. Precisa do seu consentimento. Porque mesmo os anjos mais poderosos respeitam seu livre-arbítrio. E se você continua permitindo pequenas situações que ferem sua alma, Miguel não pode interferir. Ele espera, com paciência divina, que você diga: chega. Porque esse chega é um grito de cura. É o início de tudo. Você já notou como certas pessoas parecem desaparecer da sua vida quando você começa a se curar? Como se o universo as afastasse suavemente? Isso não é coincidência. São os efeitos da luz de Miguel agindo. À medida que sua vibração se eleva, tudo o que não combina com sua nova frequência começa a se dissolver. Isso pode doer. Pode parecer solidão. Mas na verdade é limpeza. Miguel quer que você veja isso com os olhos certos. Ele está tirando o que te machuca para abrir espaço ao que te eleva. E quanto mais você resiste ao que precisa ir, mais você adia o que está por vir. Confie, mesmo sem entender, porque a fé não é ausência de dúvida, é escolha. E você pode escolher agora acreditar que algo muito maior está se formando, mesmo que ainda pareça caos. Há algo ainda mais importante que Miguel quer te mostrar agora. Você não precisa se curar sozinha. Esse é o grande engano que o perigo espiritual quer que você acredite. Que está sozinha, que ninguém entende, que ninguém pode ajudar. Porque quando você acredita nisso, você se isola. E o isolamento enfraquece. Miguel quer te lembrar que há pessoas, caminhos e ferramentas sendo preparadas para você. Pode ser um novo grupo, uma nova amizade, um conteúdo, um curso, uma oração que chega como quem não quer nada e muda tudo. Fique atenta. Os sinais estão por toda parte, mas eles só são visíveis para quem está presente. Para quem não se afunda mais nas distrações da mente, para quem escolhe ver com os olhos do espírito. Você precisa saber de uma coisa. Existe uma armadura invisível que Miguel está começando a construir ao seu redor. Ela é feita de pequenas decisões diárias, de cada vez que você escolhe não reagir com raiva, de cada vez que você silencia para ouvir sua alma, de cada vez que você escolhe ser verdadeira ao invés de conveniente. Essa armadura não te impede de sentir dor, mas te protege de ser invadida por ela. Você vai continuar sentindo o mundo, sim, mas não vai mais ser arrastada pelas marés emocionais dos outros. E isso é liberdade. Uma liberdade que assusta no começo,
porque exige responsabilidade, mas que, aos poucos, se torna seu novo lar. Miguel quer que você se lembre de quem você era antes das dores, das perdas, dos traumas. Ele quer que você busque essa versão de si mesma, não para reviver o passado, mas para resgatar a sua essência. A parte sua que sorria sem medo, que confiava, que acreditava no bem. Essa parte ainda existe. Está aí dentro, adormecida, e ela vai despertar. Não de uma vez, mas aos poucos, em cada gesto de autocuidado, em cada oração feita com verdade, em cada não que você tiver coragem de dizer, em cada sim que te faça vibrar de novo. Querida alma, Miguel está te guiando por um caminho de volta. Volta para casa. Volta para a paz. Volta para a sua luz. Mas esse caminho passa pelo confronto com suas próprias escolhas. E ele sabe que isso dói. Por isso, ele não te pede pressa. Ele só te pede sinceridade. Que você pare de mentir para si mesma sobre o que sente. Que pare de fingir que está tudo bem quando não está. Que pare de adiar o inevitável. O tempo da negação acabou. O tempo da revelação começou. E Miguel está com a espada em mãos, pronto para cortar tudo que te aprisiona. Querida alma, Miguel continua ao seu lado, atento, firme, incansável em seu propósito de te proteger. Ele sabe que essa fase que você está enfrentando exige mais do que coragem. Exige verdade. Uma verdade que talvez você tenha evitado por anos, tentando manter aparências, tentando salvar situações que já estavam perdidas, tentando segurar sentimentos que só te puxavam para baixo. Mas agora, o tempo do adiamento acabou. Miguel está te observando com olhos de quem vê o todo, de quem enxerga além do que é visível. E o que ele está vendo é que você chegou ao limite. O limite da exaustão espiritual. O limite de tentar ser tudo para todos, enquanto se abandona em silêncio. E ele está pronto para te arrancar desse lugar, se você permitir. Há algo que Miguel quer que você compreenda profundamente agora. O perigo espiritual que te cerca não é uma ameaça externa, com rostos desconhecidos ou rituais estranhos. É muito mais sutil e, por isso mesmo, mais perigoso. Ele se apresenta na forma do desânimo sem explicação, da procrastinação que te paralisa, da comparação constante com os outros, da culpa que sussurra que você nunca faz o suficiente. É uma presença invisível que te esgota, que te convence de que descansar é fraqueza, que pedir ajuda é derrota. E cada vez que você cede a essas ideias, uma parte da sua luz se apaga. Miguel está tentando reacender essa luz. E ele te pede agora, com urgência: pare de se trair. Você não percebe, mas tem carregado uma armadura tão pesada que mal consegue sentir a própria essência. Essa armadura foi construída com anos de autocobrança, de palavras duras que você repetiu para si mesma, de padrões que foram impostos e que você aceitou como se fossem seus. Miguel está pronto para te ajudar a desmontar tudo isso. Mas primeiro, você precisa admitir que ela não te protege mais. Ela te aprisiona. Ele sabe que você tem medo do que encontrará quando essa armadura cair. Medo de parecer vulnerável, fraca, perdida. Mas ele te garante, é exatamente nesse lugar de aparente fragilidade que a verdadeira força será revelada. Porque a força não está em resistir a tudo, mas em se permitir sentir, cair, levantar, recomeçar com consciência. Miguel também quer te mostrar agora algo essencial. Existe um ciclo emocional que precisa ser encerrado. E não se trata apenas de um relacionamento ou uma situação específica. Trata-se de uma forma de viver que já não faz mais sentido. Você aprendeu desde muito cedo a sobreviver, a fazer o que é certo, o que esperam, o que mantém as coisas em ordem. Mas essa ordem tem custado sua paz. E a alma não suporta mais o desequilíbrio. O corpo sente, a mente pesa
o coração se fecha. Tudo dentro de você está pedindo por mudança. E Miguel está te dizendo: não tenha medo de quebrar o ciclo. O novo exige espaço. E espaço só se cria quando você tem a coragem de soltar. Lembro de um homem que chegou a mim completamente perdido. Ele dizia que fazia tudo certo, mas ainda assim, sua vida parecia não andar. Sentia-se preso a uma angústia sem nome, uma insatisfação constante, mesmo cercado de estabilidade. Quando nos aprofundamos, descobrimos que ele carregava dentro de si a obrigação de sempre ser o provedor, o solucionador de tudo e todos. Nunca pôde mostrar fraqueza, nunca pôde chorar. E essa máscara o afastou de si mesmo. Miguel se apresentou para ele de maneira forte, como um chamado interno incontrolável. Foi só quando esse homem desabou, permitiu-se ser humano de novo, que as portas começaram a se abrir. E hoje ele vive com leveza, sem perder a responsabilidade, mas com liberdade. Miguel quer que você saiba que pode viver assim também. Você não precisa escolher entre ser forte e ser verdadeira. É possível ser as duas coisas, mas para isso é preciso abandonar a ideia de perfeição. É preciso aceitar que sim, você vai decepcionar algumas pessoas ao se escolher. E tudo bem, porque quem realmente te ama vai entender. E quem não entende, nunca esteve ao seu lado de verdade. Miguel quer que você se liberte da necessidade de agradar, de ser aceita, de provar algo. Você não precisa provar nada. Sua existência já é suficiente. Sua luz, mesmo apagada, ainda tem poder. E ele está aqui, com sua espada, pronto para restaurar o que o medo tentou destruir. Querida alma, há uma batalha acontecendo. Não lá fora, mas dentro de você. E Miguel está lutando ao seu lado. Ele está limpando os caminhos, afastando o que você ainda não consegue ver. Mas ele precisa que você faça a sua parte. Que pare de alimentar o que te enfraquece. Que pare de se apegar ao que não tem mais alma. Que pare de fugir de si mesma. Ele quer te ver inteira. E para isso, algumas coisas precisarão ruir. Mas Miguel te promete: nada do que é essencial será perdido. Apenas o que já não serve mais será removido. Confie no processo. Mesmo quando parecer difícil, mesmo quando doer. A dor da cura é real, mas ela é passageira. E o que vem depois dela é libertador. Querida alma, você chegou a um ponto da caminhada onde não é mais possível fingir que não vê. O que antes você conseguia empurrar com a força da distração, hoje retorna com intensidade dobrada. E isso não é castigo. Isso é graça. Miguel está permitindo que certas dores retornem não para te ferir, mas para que você olhe para elas com maturidade espiritual. É hora de parar de maquiar feridas. É hora de tratar a raiz. Porque o perigo que está te cercando não vem do mundo externo, mas do quanto você tem negligenciado sua própria alma. Há um acúmulo de mágoas, pensamentos não ditos, decepções engolidas, que estão criando um campo energético propício à estagnação. E Miguel quer cortar isso agora. Ele está observando seus passos, sentindo cada respiração sua e dizendo com amor: eu posso te libertar, mas você precisa deixar de se sabotar. Essa sabotagem não é consciente. Ela se apresenta como cansaço, falta de tempo, outras prioridades, mas no fundo você sabe. Você sabe que tem se abandonado. Sabe que tem deixado o essencial por último. E Miguel está te mostrando que isso tem um custo. Porque quando você se deixa em segundo plano, o mundo inteiro aprende a te tratar como plano de fundo. E você não veio para isso. Você não foi criada para ser suporte de histórias alheias. Você foi criada para viver a sua verdade. Mas para isso, é preciso reconhecer que há um perigo sutil te rondando. O conformismo.
o conformismo disfarçado de vida tranquila. Mas o que é tranquilidade se por dentro tudo está em ruínas? Miguel quer te tirar dessa ilusão. Ele quer te ver viva, vibrante, em paz de verdade e não em conformidade com a dor. E talvez agora você esteja chorando. Talvez essa mensagem esteja mexendo com pontos que você tentou esconder até de si mesma. Mas isso é bom. O choro é libertação. É o corpo dizendo que a alma não aguenta mais carregar tanto peso sozinha. Miguel está recolhendo cada lágrima sua. Está codificando cada emoção em força espiritual. Porque tudo o que você sente, quando vivido com consciência, se transforma em luz. Não há nada de errado em estar cansada. Errado é acreditar que esse cansaço é seu destino. Miguel quer te conduzir para um lugar onde sua alma respira. Mas para isso, você precisa parar de alimentar o que te esgota. Precisa parar de buscar cura em quem só te machuca. Precisa parar de se silenciar por medo de desagradar. Miguel também quer te lembrar de algo que você esqueceu no meio do caminho. Você tem dons. Dons que foram sufocados pelas obrigações, pela pressa, pela necessidade de resolver tudo. Mas eles continuam aí, à espera de serem despertos. Talvez você sempre teve sensibilidade, sempre intuiu o que os outros sentiam, sempre percebeu sinais sutis ao seu redor. Mas em algum momento, aprendeu que isso era exagero, loucura ou sensibilidade demais, e se calou. Se endureceu, se adaptou. Mas a alma nunca se adapta de verdade. Ela só adormece. E quando Miguel começa a agir, ele desperta tudo de novo. Ele sopra vida sobre o que estava adormecido. E o que era dor, vira chamado. O que era silêncio, vira grito. O que era medo, vira força. Ele está dizendo agora: não tema seu poder. Você tem medo de ser intensa demais, sensível demais, profunda demais. Mas Miguel te criou assim por um motivo. Você veio ao mundo para enxergar o que outros não veem, para sentir o que outros ignoram, para tocar corações onde as palavras não alcançam. Mas para isso, você precisa se curar. Precisa aceitar que nem todo mundo vai entender sua sensibilidade. E tudo bem. Miguel entende. Ele te lê por dentro. Ele te ama como você é. E ele está agora construindo uma nova realidade ao seu redor. Mas essa realidade só se sustentará se você for verdadeira, se você parar de esconder seu brilho para não incomodar. Miguel quer que você se proteja, que aprenda a dizer não com firmeza e amor, que entenda que se afastar de algumas pessoas é, na verdade, um reencontro com você mesma. Ele quer que você aprenda a diferenciar entre ajudar e se sacrificar, entre acompanhar e carregar nas costas. Há pessoas que só permanecem ao seu lado porque você facilita o caminho delas. Mas e o seu caminho? Quem está facilitando? Miguel quer que você se pergunte isso com honestidade e que, a partir dessa resposta, comece a fazer escolhas diferentes. Não para punir os outros, mas para honrar sua própria jornada. E agora, preste atenção. Algo muito importante está sendo preparado no plano espiritual. Miguel está reunindo forças. Ele está criando circunstâncias, colocando situações em movimento. E isso pode parecer confuso no início. Pode parecer que tudo está saindo do controle. Mas não está. Está entrando no eixo. Porque o caos, às vezes, é apenas a ordem sendo rearranjada. E Miguel quer que você mantenha a fé. Mesmo quando não entender. Mesmo quando tudo parecer incerto. Porque é na incerteza que a confiança é provada. E você está sendo chamada a confiar. Não com palavras, mas com atitude. Com escolhas. Com renúncias. Querida alma, Miguel está agora diante de você. Não mais como um observador silencioso, mas como um guardião ativo,
com sua espada de luz elevada, pronto para fazer o que for preciso para te proteger, inclusive te afastar do que você insiste em manter, por medo de ficar só. Chegou o momento mais importante de toda essa revelação. Você precisa decidir. Não decidir sobre os outros, sobre o futuro, ou sobre as circunstâncias externas, mas sobre você mesma. Quem você escolhe ser a partir de agora. Porque o perigo espiritual que Miguel revelou durante toda essa caminhada não era apenas uma ameaça fora de você, mas o reflexo de tudo o que você tem permitido, alimentado e ignorado dentro de si mesma. E agora, essa escolha não pode mais ser adiada. Há um peso invisível que você carrega, como se fosse a responsável por tudo. E talvez, em silêncio, tenha acreditado que se parar, tudo ao seu redor desmorona. Mas Miguel quer que você saiba: quem sustenta o universo não é você, é a fonte, é o amor, é a luz, e você faz parte disso, mas não está sozinha. Não precisa mais ser tudo para todos. Não precisa mais suportar calada. Ele quer que você solte, que você se renda, que você confie, porque o perigo não é cair, é permanecer de pé num lugar que já te quebra há muito tempo. Miguel está abrindo agora um novo caminho. E esse caminho exige que você se esvazie de tudo que não te representa mais, de todas as identidades que você criou para sobreviver, de todas as versões de si que nasceram do medo. Nesse instante, ele me mostra algo que preciso te contar. Ele está revelando que há uma nova energia se aproximando da sua vida. Algo que você pediu, sonhou, talvez até esqueceu que queria. Mas para que isso entre, você precisa estar disponível. E estar disponível espiritualmente significa abrir mão do controle, da pressa, da ansiedade. Miguel quer que você aprenda a confiar no tempo divino, a entender que tudo o que é seu por direito não será tirado, mas que às vezes o que você quer agora precisa esperar por uma versão mais curada de você. Ele está te moldando, e quando esse processo terminar, ou ao menos avançar, o que é seu chegará sem esforço. Não virá como luta, virá como encaixe, como paz, como verdade. Miguel também está te pedindo algo que pode parecer simples, mas é profundo. Comece a se ouvir com mais compaixão. Ele sabe que você tem sido sua maior crítica, que se cobra, que se julga, que se pune por erros antigos. Mas ele te lembra agora. O que passou, passou. Você não está mais lá. Você já não é mais aquela que agiu com medo, que se calou por insegurança, que escolheu permanecer onde doía. Você evoluiu, e Miguel quer que você se trate como trata alguém que você ama profundamente. Com paciência, com ternura, com presença. Ele quer que você aprenda a ser seu próprio lar. Lembre-se, o perigo espiritual muitas vezes não grita. Ele se apresenta na forma de pequenas concessões diárias. E cada vez que você diz sim ao que fere sua alma, está abrindo uma nova rachadura em sua luz. Miguel quer selar essas rachaduras agora. Ele está envolvendo seu campo com um escudo de proteção. Mas esse escudo só se mantém se você colaborar. Se você parar de se culpar por priorizar sua paz. Se você começar a respeitar seus próprios limites. Se você decidir, todos os dias, viver com verdade. E agora, Miguel me mostra que uma oportunidade está se aproximando. Pode ser uma conversa que há muito tempo você evita. Uma decisão que você vinha adiando. Um encontro que parecia impossível. Algo vai surgir nos próximos dias, como um divisor de águas. E quando isso acontecer, você precisará estar conectada à sua intuição. Porque essa será a chance de romper com o ciclo antigo de vez. Não hesite, você saberá o que fazer. Miguel vai colocar clareza em seu coração. E nesse momento, o passado não terá mais poder sobre você. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários.
Eu aceito viver em luz e proteção com o Arcanjo Miguel. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.